Olá, meu nome é Cláudio Alves e é com muito prazer que eu vou contar para vocês a minha experiência do caminho de Santiago de Compostela. Eu vou contar um pouco da história desse caminho e vou dar dicas interessantes. Eu fiz a rota francesa, saindo da França, da charmosa Saint-Jean-Pied-Port, e passei por pontes medievais, estradas romanas, castelos, igrejas centenárias, milenares e dormi em albergues. Bom, mas eu não vou falar só do caminho de Santiago de Compostela. Eu vou contar para vocês também como que pessoas comuns, como você, como eu, podem realizar sonhos extraordinários. Como os dois sonhos que eu realizei agora no final de 2019. O primeiro foi correr a maratona, os 42 quilômetros, da belíssima cidade do Porto, em Portugal. É muito forte. E fazendo homenagem para os meus ancestrais que saíram do Porto há exatamente 100 anos atrás e vieram para o Brasil. O segundo sonho que eu realizei no final do ano passado foi visitar a casa, o Museu de Viktor Frankl, em Viena, na Áustria. Viktor Frankl deixou um grande legado para a humanidade e no seu livro Em Busca do Sentido, Viktor Frankl escreve: quando um homem tem uma visão positiva de futuro, um sonho importante para realizar, ele consegue vencer grandes adversidades, como ele venceu sobrevivendo o campo de concentração de Auschwitz. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu já realizei muitos sonhos e eu tenho muitos sonhos para realizar. E o fato de eu ter sonhos para realizar no futuro está me dando muita força para eu vencer esse grande momento, essa grande adversidade que nós estamos vivendo hoje, que é essa pandemia, esse coronavírus, esse isolamento social, a incerteza do futuro. E eu vou dizer, eu tenho certeza que eu vou realizar meus sonhos. Pode até demorar um pouco mais, mas eu acredito fortemente que eu vou realizar esses sonhos também. Bom, vamos voltar para o caminho de Santiago. O que é o caminho de Santiago? Tiago, o Tiago Maior, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E quando Jesus morreu, os apóstolos foram pregar o evangelho pelo mundo afora. E Tiago foi para a Península Ibérica, na região da Espanha, na região da Galícia. E conta a lenda que no ano 44 depois de Cristo, Tiago retorna para Jerusalém e o rei da Judéia, Herodes Agripa, manda prender e decapitar Tiago. Os discípulos de Tiago conseguem recolher o corpo de Tiago e voltam com ele para a Espanha e enterram o corpo de Tiago na região da Galícia. E por volta do ano 830, conforme a lenda, conta a lenda que por volta do ano 830, um eremita viu por diversas vezes uma chuva de estrelas num campo. E o eremita avisa o eremita avisa o bispo. E o bispo manda limpar o local e acha uma tumba revestida de mármore com uma placa: aqui jaz Tiago, filho de Zebedeu. O bispo então manda agora avisar o rei das Astúrias, o Dom Afonso II, que vai até o local comprovar o fato. Chegando no local, ele comprova e manda construir uma capela. Hoje é a cidade de Santiago de Compostela, onde está a igreja de Santiago de Compostela e os restos mortais de Tiago nessa igreja, belíssima também. Bom, eu vou falar um pouco mais do caminho, eu vou dar dicas interessantes, vou contar a minha experiência do caminho. Mas antes eu gostaria de falar para vocês alguns sonhos que eu realizei na minha vida, pessoas comuns que nós podemos realizar sonhos. E o propósito desse vídeo é inspirar vocês a realizar sonhos extraordinários, aqueles sonhos que estão aí debaixo do tapete, que muitas vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir e que não dá, o momento não dá e a gente consegue. E é
é extraordinário. Bom, esse é o meu pai, o nome dele é Pedro Alves Borges. Meu pai foi motorista de caminhão e essa é minha mãe, o nome dela é Fátima Silva Alves. Minha mãe foi cabeleireira e assim como meu pai, minha mãe é uma forte. Aqueles são meus avós paternos, José Alves Teixeira e Dolores Alves Borges, e os meus avós maternos, Geraldo Inácio da Silva e Maria de Lourdes Costa e Silva. Teve um amigo meu que perguntou o seguinte: ô Cláudio, mas todas as vezes você vai falar dos seus avós, dos seus pais, em todas as palestras? E eu disse para ele: sim, eu vou. Sabe por quê? Porque isso me fortalece. É uma forma de eu agradecer para eles, de fazer uma homenagem para eles, de honrar meus pais, meus ancestrais. E toda vez que eu faço isso, eu me sinto melhor. Eu me sinto bem, eu me sinto inteiro, eu me sinto forte. Forte para melhorar meus resultados, forte para alcançar meus sonhos, realizar meus sonhos. Eu vou dizer para você uma coisa, isso é bom também, fortalece também os meus filhos, é incrível. Então honrar o pai e a mãe, reverenciar e fazer uma homenagem para eles é muito importante. Eu vou dar uma dica preciosa para você, uma dica fácil, preciosa. Aproveite seus pais. Aproveite seus pais, honre seus pais, agradeça seus pais, do jeitinho que eles são, sem querer mudar, do jeitinho que eles são. Nós pais, os pais erram, eles erram, mas não querer mudar, ficar com ressentimentos, com mágoas, culpá-los pelos resultados que você ainda não conseguiu, não vai te levar a nada, só vai atrasar a sua vida. Então a dica preciosa, aproveite seus pais. E se você for como eu, já não tiver seus pais aqui, e isso vai acontecer, você pode ter certeza, faça alguma homenagem para eles, de coração, de alma, né? Com gratidão, isso vai ajudar. Ok? Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu fui engraxate, eu fui vendedor de picolés, eu comprava ovos na feira, eu vendia nas casas, eu comprava e vendia carros, terrenos, apartamentos, eu fui professor, eu trabalhei em grandes e boas empresas. E a hora que eu estava pensando em aposentar 60 anos, eu resolvi fazer uma transição de carreira e ser palestrante e coach. Estou muito feliz. Poder ajudar as pessoas, fazer o bem, está me enchendo a alma de alegria. Bom, eu fiz coisas mágicas na minha vida, eu me sinto uma pessoa privilegiada, uma pessoa abençoada por Deus, eu tenho uma família maravilhosa, sou pai de 3 filhos do bem e de um enteado do bem, estou casado com uma grande mulher, eu viajei, realizei sonhos, dei a volta ao mundo, caminhei nas muralhas da China, eu pedalei, eu saltei de paraquedas, eu voei de balão, eu fiz trilhas. Eu gostava demais de Fórmula 1 e tive a oportunidade de por 3 vezes assistir assisti vários, mas eu vi 3 grandes prêmios especiais. Um em 1983, quando eu vi a primeira vitória do Nelson Piquet no Rio de Janeiro, no Autódromo de Jacarepaguá. Em 1986 eu vi a histórica, presenciei também no Autódromo de Jacarepaguá a histórica dobradinha do Piquet, do Piquet em primeiro e do Ayrton Senna em segundo. E depois em 91 eu vi a primeira vitória do Ayrton Senna no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Isso foi mágico, não tem preço. E eu gostava de futebol, hoje nem tanto, mas eu presenciei lá no Maracanã, com mais de 150 mil pessoas, a decisão do campeonato brasileiro em 1980, e o Flamengo foi campeão. Então assim, contar isso hoje parece muito simples, mas preciso de muitas coisas para você realizar um sonho, mas a gente pode, a primeira delas é acreditar e trabalhar para realizar esse sonho. Por exemplo, eu tinha um sonho de mergulhar com um tubarão branco e o local é a África do Sul, e eu realizei esse sonho recentemente, há 2 anos atrás, estou aí com meu filho, o Henrique, nós mergulhamos na África do Sul, no Oceano Atlântico de um lado, Oceano Índico do outro, né? E a gente viu o tubarão branco, assim, uma coisa incrível, incrível, incrível.
Eu fiz uma trilha, eu tinha um sonho de fazer uma trilha na Amazônia. Esse sonho demorou quase 30 anos para realizar. E ele realizou, eu realizei ele 2 vezes, 110 quilômetros no coração da floresta amazônica. Foi também incrível. Eu queria correr uma maratona, eu comecei a fazer corrida de rua, queria correr uma maratona, corri algumas maratonas, entre elas a da Escandinávia, na Suécia, comemorando 100 anos da primeira maratona olímpica no mundo, em Estocolmo. Então foi também muito bom. Eu fiz a maratona do Peru, fiz uma trilha no Machu Picchu, um lugar fantástico que merece ser visitado também. A maratona mais difícil foi a maratona de aventura na Cordilheira dos Andes, na Patagônia. Incrível. E a maratona mais especial foi a maratona de Nova York. Naquele ano, do dia 2 de novembro de 2009, 43.475 maratonistas concluíram a prova. E o jornal New York Times estava fazendo uma matéria das faces de alegria e dor dos maratonistas após os 42 quilômetros. O jornal tirou 402 fotos. A minha foi uma delas. E dessas 402 fotos, o jornal tirou uma e colocou na primeira página. E essa foto foi a minha. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Foi uma experiência incrível, porque tem uma história de superação muito grande e eu vou contar numa outra oportunidade, especificamente a Maratona de Nova York, e vou falar sobre superação, tá bom? Bom, vamos voltar para o caminho de Santiago, essa aventura incrível. A primeira dica que eu dou para vocês é: visite o site da Associação dos Confrades e Amigos do Caminho de Santiago. Lá você vai encontrar informações mais diversas. O que você pensar de dúvida, lá vai ter alguém falando. Então, assim, é muito importante. Tem uma associação, essa associação fica em São Paulo, na rua França Pinto, no 203. No site você encontra as dicas. E uma vez por mês tem uma palestra de um peregrino que fez o caminho, e ele vai contar como foi a experiência para ele. Eu assisti uma palestra dessa e para mim foi excepcional. Por exemplo, uma dica que eu destaco que ele deu, falou: não tome banho de manhã. Por quê? Porque o banho vai amolecer sua pele do pé e você vai ter bolha, a chance de ter bolha é maior. Então evite o banho de manhã. Eu tinha o hábito de tomar banho de manhã. Eu cortei esse hábito, né? Não tomei banho nem um dia de manhã e foi muito importante. Eu não tive nenhuma bolha nos meus pés. Então foi uma dica muito importante. Agora ele vai dar outras dicas. Por exemplo, ele deu uma dica, eu saí de Saint-Jean, na França, né, nos Pirineus, e ele também tinha feito essa rota francesa. E ele disse: não saia de Saint-Jean, porque é o primeiro dia de caminhada. Você vai atravessar, é um caminho muita subida, muita descida, uma montanha muito alta, e você vai estar frio, vai ser o primeiro dia de caminhada, de peregrinação. Então evite sair de lá, saia de Roncesvalles, já na Espanha, que ela atravessa, chega na Espanha, e faz um dia, começa a caminhar de uma forma mais tranquila. Essa dica eu não aceitei, eu quis sair de Saint-Jean mesmo, e foi bem. Foi difícil, realmente um momento difícil, porque muita subida, descida, eu peguei muita chuva, mas eu cheguei muito feliz em Roncesvalles. Bom, esse é a credencial do caminho que você tira na associação, e aqui eu vou dizer uma coisa interessante para vocês. Eu já havia escutado isso, qual que é a diferença do sonho e da meta. E me falaram que a diferença do sonho e da meta é a data. E olha, funciona. Quando eu terminei de assistir a palestra, que eu fui tirar minha credencial do caminho, que é um tipo de um passaporte que você apresenta em todos os albergues, a pessoa me falou assim: qual a data que você vai começar o caminho? Eu falei: o quê? Qual a data que você vai começar o caminho?
E eu fiz umas contas lá e coloquei dia 21 de setembro de 2003. Eu estava no dia 16 de agosto de 2003, ou seja, era 30 e poucos dias. E no dia 20 de setembro de 2003, eu estava em San Jean, PR Porto, no albergue, pronto para iniciar. E no dia 21 de setembro eu iniciei o caminho. Então a data, quando coloca a data no sonho, você começa a trabalhar e planejar para que aquilo aconteça. Então a importância da data. Eu fiz o caminho, eu iniciei o caminho em setembro, que é outono na Europa, e assim, o que foi bom? Um clima ameno, né? Clima ameno, os albergues com vagas, não é um período que tem muitos peregrinos, como no verão, que o verão é o maior deles, você encontra muitos peregrinos, o albergue vai estar sempre lotado, mas você consegue mais chance de conseguir vagas e faz um caminho mais tranquilo. Quais foram os desafios de fazer nessa época do ano? Muita chuva. Eu fiz o caminho em 28 anos, esses 800 quilômetros, eu fiz os 800 quilômetros em 28 dias, só que o caminho vai ficar muito mais de 28 anos, né? Ele vai ficar a vida inteira, ele continua presente na gente a vida inteira. Mas eu fiz em 28 dias e peguei, ou seja, 4 semanas e 2 semanas de chuva. E aí você precisa ter muita força mental, porque é desafiador você caminhar sempre com chuva e chegar, enfim, foi um desafio a mais. Além do desafio físico, porque fica mais pesado, né, caminhar com roupa molhada e tudo mais, e estava bem fresquinho, de dias de frio. E outro desafio do outono é o seguinte, começava a amanhecer o dia, clarear o dia por volta de 8h15 da manhã. E eu levantava mais cedo, gostava de começar a caminhar cedo, começava a caminhar por volta das 7 horas, então eu caminhava por volta de 1 hora ainda no escuro. Isso também foi um desafio, mas eu gostava. Eu tinha minha lanterna e tem as setas amarelas, eu vou falar das setas amarelas, mas foi muito gratificante acordar sempre vendo o dia amanhecer, foi inesquecível isso. Bom, só para falar de números, em 2017, 301.036 pessoas fizeram o caminho. Desses 301 mil, 2018 foram 327 mil e 2019 140 mil, porque a igreja estava em reforma, eu estive lá em 2019, estava em reforma a igreja, mas desses 301 mil de 2017, 49% mulheres e 51 homens. Idade, só para ter uma ideia de noção de idades, até 30 anos, 28%, de 30 a 60 anos, 55%, e acima de 60 anos, 17%. 44% são espanhóis e 56% de outros países. E você encontra gente do mundo inteiro, do mundo inteiro. Do mundo inteiro e outra, de todas as religiões e sem religião também. Encontrei pessoas que não tinham religião, ateu, encontrei pessoas com diversas religiões e por que o caminho? Né? Muitos falam, é uma renovação, é espiritual, pagar uma promessa, outro não, é cultural, é físico, né, para atividade física, outra é uma aventura. O que eu tenho a dizer, assim, na minha experiência, foi tudo isso e mais um pouco. Mais um pouco. Eu estava conversando agora com meu filho e eu sempre falando para ele, eu desejo que os meus filhos façam um caminho, porque com certeza você vai voltar diferente, muito diferente. E o caminho, só voltando, o caminho, na credencial tem três formas de fazer. Um é a pé, o outro é a cavalo e o outro é de bike. Nesse ano, 92% a pé, de bicicleta 7% é a cavalo, outros 1%. O que eu levei? Bom, eu levei uma mochila, uma mochila de 47 litros, é uma mochila especial para caminhadas, grandes distâncias. Eu vou dizer para vocês uma coisa,
é muito, muito importante um equipamento de primeira qualidade. Eu levei essa mochila, eu levei o saco de dormir, eu levei 2 calças que transformava em bermudas, 2 camisas curtas, de manga curtas, uma camisa de manga longa, roupas de baixo, tecido sintético, confortável, uma blusa de frio, uma bota Trek, eu levei uma Salomon com Gore-Tex, que o suor sai da bota e não entra água, muitíssimo importante também. Outra dica interessante, importantíssima, eu levei 3 pares de meia finas para você calçar por baixo e 3 pares de meias grossas para você calçar por cima. Então você põe a meia fina e calça a meia grossa. O chapéu, uma capa de chuva, uma fralda de nenê. É isso. Para que fralda de nenê? Para substituir a toalha, para você enxugar. Por quê? Porque você tem um peso máximo na mochila e precisa de aproveitar o espaço, né? Então a fralda a toalha pesaria muito. Produtos de higiene pessoal, sabão para lavar as roupas, porque você vai lavar a sua troca de roupa todos os dias, né? E primeiro socorro seria um protetor solar, cortador de unhas, esparadrapo, remédio para dor, um saco plástico para proteger a mochila nas chuvas, material de escrever, porque com certeza você vai querer escrever. E uma dica importante também que eu encontrei na Espanha foi uma pomada para dores, chamada Rádio Salil. O que eu levaria? Eu levaria uma camisa segunda pele, para frio, né? Porque isso é importante. E o peso da mochila, qual que é o peso ideal? No máximo 10% do seu peso. Isso é muito importante. E eu estou deixando, aqui eu deixo também um local para comprar, uma dica para comprar, que você tem equipamentos, acessórios de primeira que você vai precisar e vai fazer uma diferença, que é lá no Pé na Trilha. Tem o site www.penatrilha.com.br, você encontra esses produtos, botas, mochilas, enfim, todo o material que você vai precisar. Fica em São Paulo. San Jean, Pirineus e Roncesvalles. Aqui, essa foto do meio, eu estou lá em San Jean, nessa charmosa cidade de San Jean, Pierre-Porto, na França. O do lado esquerdo é as montanhas dos Pirineus, né, um lugar fantástico. Paulo Coelho, o escritor Paulo Coelho, fez essa rota francesa e ele gostou tanto dos Pirineus que comprou uma casa lá. E assim, é um lugar encantador, é um lugar difícil de descrever. E a foto da direita, eu chegando em Roncesvalles, Roncesvalles, no fundo é o albergue, um albergue que tinha 96 pessoas nesse albergue, é o maior albergue do caminho de Roncesvalles, dessa rota que eu fiz. E eu estava muito feliz porque foi um dia difícil realmente, né? Com muita chuva no final dessa rota de San Jean para Roncesvalles, então estava muito feliz. Água, cantil, cajado, as botas, a chuva e o amanhecer no outono. Uma coisa, a água. A dica que eu recebi do caminho foi o seguinte: bom, você vai pegar a sua água sempre nas fontes. Então eu não comprei água nem um dia, eu sempre pegava nas fontes. E a dica é o seguinte: só verifique, se tiver potável pode pegar água, que está tranquilo. Se tiver não potável, não beba. E quando você tiver com o seu cantil, evite esvaziar o cantil, não precisa jogar água fora para pegar outra, porque se aquela água não te fez mal, coloque lá, porque se a outra for fazer algum mal, ela está temperada com a anterior. É uma dica do caminho, mas que para mim deu certo, eu segui essa orientação. A bota, em quase todos os albergues, a bota fica do lado de fora. E assim, você vai lacear a bota, aliás, uma outra dica, procure lacear sua bota em torno de um mês, para chegar no caminho já com ela laceada.
e deixar a bota de fora é com o coração partido no começo. Depois eu acostumo, mas no começo deixar um dos principais equipamentos seu lá de fora do albergue, junto com tantas outras, mas tranquilo, não tive nenhum problema. O cajado é um equipamento essencial, praticamente todos os peregrinos têm um cajado, e tem a história dos cachorros no caminho, né? Eu tive um problema só com cachorro, passei por diversos cachorros e não tive problema, mas um me atacou, um Doberman alemão chegando numa cidadezinha, numa vilazinha, e o cajado me ajudou muito a defender, e aí não tive problema, graças a Deus, mas o cajado é um acessório ali que te ajuda. Os amigos do caminho. Você vai encontrar muitos amigos, vai fazer muitos amigos. Ali eu estava com um espanhol e um alemão, caminhei com um espanhol aí talvez uns 3 dias, e assim, é muito interessante. Nessa foto de baixo estava no alto de uma igreja, ali estava tocando sinos, a gente tinha dormido nessa igreja, uma experiência incrível também, e tinha aí um alemão, 2 austríacos do lado, embaixo um casal que fez o caminho, gostou demais da Itália e que estava cuidando de um albergue, ali com o japonês, né? Os 2 suecos que eu encontrei em Saint-Jean, dos 2 suecos tinham morado no Brasil e fizeram juntos o caminho. E ali no monastério é onde nós preparamos o jantar, assistimos uma missa e foi um momento de comunhão muito forte, incrível. Ali uma iraniana junto com aquele sueco que começou o caminho, o outro quebrou o pé num barro, né, muita chuva, num barro, ele quebrou o pé e teve de voltar para a Suécia. E esse terminou o caminho e estava junto com a iraniana, uma juíza da OIT. E embaixo eu fui convidado para jantar com um grupo de franceses que estava fazendo o caminho junto e celebrando lá com eles. Imagens do caminho, como eu disse, imagens belíssimas, 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 castelos, estradas romanas, pontes medievais, monastérios, igrejas centenárias, milenárias, e é uma emoção muito forte que você tem. É uma coisa dos sinais, eu tive muitos sinais, né? Pergunto assim, mas o que acontece no caminho? Eu tive muitos sinais no caminho. Por exemplo, eu sonhei um dia que eu levantei e fui pegar água na fonte, e no meu sonho estava escrito não potável. E quando eu saí, estava escuro, eu cheguei numa fonte, fui pegar água cheguei para pegar água, eu lembrei do sonho, aí eu levantei a lanterna e estava escrito não potável. É incrível, de arrepiar. Um outro eu sonhei que eu estava andando, como você se norteia pelas setas amarelas e aquilo fica meio condicionado, as setas amarelas, um determinado momento eu caminhando sozinho, eu fiz o caminho sozinho, eu virei numa floresta, olhei na árvore, a seta, virei, e quando eu estava lá na frente eu lembrei do meu sonho, que no meu sonho eu sonhei que no meu sonho falava assim, não é uma seta, observa bem, não é a seta do caminho, é parecida. E eu lembrei desse sonho, voltei, olhei na árvore e não era uma seta, porque a seta fica nas árvores, no chão, na ponte, em todo lugar está escrito, às vezes de uma forma simples, pintada, de outra forma, de uma forma mais adequada, mas eu olhei e não era uma seta, eu peguei, retornei e continuei com o meu caminho. E muitas outras. Então, dicas dos albergues. Primeira dica, fique nos albergues. Evite ficar em hotéis, fique nos albergues, porque você vai entrar no clima do caminho.
E é completamente diferente você entrar no clima do caminho. Eu fiquei uma vez só no hotel porque não tinha jeito. Eu já estava com a roupa molhada já há 2 dias, eu precisava de secar, e não são todos os albergues que você encontra máquina de lavar roupa para secar. E eu fiquei no hotel uma vez só. Então entra no caminho. E segundo, respeite as leis do silêncio. Tem um código de conduta nos albergues, que é o silêncio. A partir de uma determinada hora, varia de albergue para albergue, mas precisa ter o silêncio. E amanhecer o dia, também tem que sair do albergue. É claro, isso aí eu sempre saía muito cedo. A terceira é os horários de chegada e de saída. Quanto mais cedo chegar no albergue, melhor para você encontrar vagas e tal. Mas é um momento de integração muito grande com os outros peregrinos, de comemoração, então vale a pena ficar e entrar nesse meio. Planeje seu dia, outra dica, planeje seu dia de saída, de chegada. Tem vários formulários na internet com todas as cidades, a rota, a quilometragem, o que tem em cada cidade, cada lugarejo, cada albergue, mas siga seu corpo. Essa foi uma dica preciosa que eu recebi, que eu gostaria de passar para vocês. Siga seu corpo. Já teve vezes eu planejar 33 quilômetros e andar 21, outros planejar 28 e andar 38. Então, assim, sentir o corpo, né? Sentir o corpo, porque se o corpo está pedindo para parar, pare, né? Então, isso é muito importante. Chegar mais cedo é um sinal de garantir vagas no albergue, e é importante para você lavar sua roupa, sua troca de roupa, descansar e celebrar, né? Celebrar que você vai celebrar todas as noites, né, conversando com as pessoas, tomando um vinho, jantando, enfim, celebrar todas as noites. A missa de Santiago de Compostela com o Botafumeiro é inesquecível, é imperdível. Essa missa acontece aos domingos, nos dias de feriados e dias santos. Conta a lenda, né, que os peregrinos chegavam na igreja com forte cheiro, né, da caminhada, suados, e eles foram aumentando o incenso e acabaram ficando um incenso gigantesco, onde os padres penduram, literalmente eles penduram, e o incenso ele passa na igreja toda. É um momento de muitíssima emoção. Eu chorei muito nesse dia da missa e foi inesquecível. Aprendizados do caminho. Um peregrino que já estava fazendo o caminho pela 7ª vez falou assim: você vai aprender com o caminho muitos anos depois, vai lembrar e aprender com o caminho. Eu tenho está fazendo 17 anos que eu fiz o caminho, e eu digo, é verdade, é um fato, né? Então, assim, a unidade com Deus, a força que você sente, a disciplina, que fica muito mais disciplinado, a perseverança, a importância do caminho na jornada, mais do que a chegada, é aproveitar a jornada com leveza, que nós estamos de passagem. O caminho passa isso muito para nós estamos de passagem, né? É uma passagem. E tem muita gente que não acredita nisso, não acredita de jeito nenhum, mas nós estamos de passagem. A humildade, a resiliência, a graça e a oportunidade do silêncio, né? Quantas vezes e existe um respeito no caminho, que os peregrinos sentem isso, é um código de ética informal, mas às vezes você quer ficar em silêncio e você consegue ficar em silêncio, é incrível. Então sentir esse silêncio é uma bênção. E os sinais, como eu disse, eu tive alguns sinais e muito importantes. E a frase que você mais escuta é buen camino, né? É o francês, é o inglês, é o italiano, é o espanhol, é o japonês, é o iraniano, buen camino, é o brasileiro. Esse é um momento importante em Santiago, recebendo
A Compostela, que é um certificado que você fez o caminho, você mostra a credencial, né? Você mostra a sua credencial de peregrino, seu passaporte, onde está carimbado em cada albergue aqui os albergues que você ficou. Então olha, e eles te dão essa Compostela, esse certificado. E para ter o certificado, você precisa caminhar pelo menos 100 quilômetros a pé. 100 quilômetros. Caminhou mais de 100 quilômetros, já é considerado um peregrino. Eles contam que a cavalo são 200 quilômetros. De bicicleta, 200 quilômetros. Eu tinha feito o meu planejamento de terminar o caminho e assistir uma missa no Vaticano. Mas eu nunca imaginaria que isso seria possível, assistir uma missa com o Vaticano com o Papa João Paulo II. Porque eu não tinha planejado chegar, né? Eu antecipei minha viagem para assistir a missa com Botafumeiro no domingo. Então eu fiquei em Santiago e fui para Roma. Cheguei em Roma na terça-feira. Desculpa. Na terça-feira e na quarta de manhã eu fui para o Vaticano. E chegando no Vaticano, eu vi filas imensas e entrei numa daquelas filas e perguntei para um papa franciscano, francês, que estava na fila: por que essa fila tão grande, esse tanto de fila? Ele falou: é porque hoje vai ser a missa com o Santo Padre, o Papa João Paulo II. E eu fiquei na fila e ele tirou uma credencial e me deu uma credencial, falou: você vai precisar desse ingresso para entrar no Vaticano. E muita emoção, e aí eu falei no caminho para eles, conversando, e eles falaram o seguinte: vamos tentar entrar na igreja, precisa de um outro ingresso, nós não temos aqui, mas nós vamos falar que você está com a gente, fica com a credencial do caminho na mão e vamos tentar. E eu consegui entrar e assistir a missa e vi o Papa João Paulo II a 1,5 metro de distância, ele passando já na cadeira de roda. Foi uma das últimas missas que ele celebrou. Foi uma emoção incrível, incrível, incrível. Parecia que estava flutuando. E, encerrando, eu quero dizer para vocês que eu tenho muitos sonhos. Eu acredito muito numa frase do Gandhi, que felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz está em harmonia. Felicidade, e aí eu coloco, felicidade e paz é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz está em harmonia. E eu tenho, como eu disse, eu tenho muitos sonhos ainda, esses sonhos estão me dando força hoje para vencer essa adversidade que nós estamos vivendo. Já realizei alguns desses sonhos, mas o mais desafiador, eu acredito, é inspirar o comportamento dos meus descendentes. Sabe por quê? Porque meus filhos vão até ouvir o que eu tenho para dizer para eles, mas eles só vão prestar atenção nos meus exemplos. Eles vão prestar atenção nos meus exemplos. E aí fica muito mais desafiador. Mas eu acredito que eu vou conseguir vencer esse desafio, esse sonho. Estou conseguindo. E se eu conseguir vencer esse sonho, esse desafio, eu vou conseguir realizar o meu propósito de vida, que é crescer, evoluir e inspirar as pessoas a serem mais fortes e melhores seres humanos. E por que mais fortes? Porque é preciso ser muito forte para você decidir tirar aquele sonho que está debaixo do tapete. Você acredita que você não vai conseguir realizar, e você realizar esse sonho. É preciso ser muito forte para você decidir potencializar os seus resultados, seja no trabalho, seja nos seus estudos, os resultados da sua vida. Ser autorresponsável pela sua vida. E essa força está dentro de todos nós. Essa força está dentro de mim. E acredite, essa força está dentro de você, está dentro de você. E eu te pergunto, e você? Que sonho você vai tirar lá do tapete e vai realizar, e vai falar: eu vou realizar, mesmo nesse momento desafiador que nós estamos vivendo, dessa pandemia, desse isolamento social, desse coronavírus, de tanta gente falando de incertezas do futuro. Que sonho você vai decidir realizar? Acredite, você pode. Qual a data?
Lembra da data? Da importância da data? Qual a data? Boa sorte e buen caminho.